Olá, boa tarde. Ao passarmos por aqui, mais uma vez quero postar um vídeo para lançar no canal, falando a respeito de um homem que na Bíblia relata que ele tinha muita fé em Deus, a qual Deus tinha prometido a ele de dar um filho, e num certo tempo que Deus deu filho a ele, e quando o filho chegou numa certa idade, Deus pediu a ele o filho para que oferecesse o seu filho em uma das montanhas, o monte que Deus escolheu para ele, e oferecer o seu filho. E assim, aquele homem que tinha muita fé em Deus, que foi para oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. E este homem se chama Abraão. Deus prova a Abraão desta forma: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocaustos, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e então disse seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havemos adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levara na mão o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele depois a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Essa é a passagem a qual Deus prova a Abraão para ver se ele realmente era temente e obediente a Deus, e oferecesse o seu único filho que Deus tinha lhe dado, um filho da promessa. E é assim que Deus quer de cada um de nós, provar a nossa fé, para ver se a nossa fé está firmada nele ou em outras coisas. Mas quando a gente está com a fé firmada em Deus, Deus confia em tudo aquilo que nós fazemos para a sua obra, porque Deus nos confia, nos entrega uma obra para que a gente possa realizar. E então Deus pediu a Abraão o seu único filho, para provar realmente se a fé dele estava em Deus, em obedecer. O que Deus quer, meus amados irmãos, amigos,
que haja em nós fé para obedecermos a santa palavra de Deus, porque é ela que nos conduz à vida eterna. É a palavra de Deus que nos conduz, que nos orienta, que nos ensina, que nos capacita para que possamos aprender e seguir por ela, a palavra de Deus. Então nós vemos essa história na Bíblia de Abraão, um homem de muita fé, porque quem era um pai que tinha essa coragem de oferecer o seu único filho em holocausto, né? E assim Abraão usou a sua fé. O único filho, ele não tinha filho, mas o único filho que Deus lhe deu foi o filho da promessa, né? Filho da promessa. Teve outro filho, Ismael, qual se avexaram como a sua esposa, né? E se avexou e passou na frente de Deus. Queria dar uma ajudinha a Deus, mas Deus não precisa de ajuda de forma nenhuma para ele fazer, operar o milagre, a qual ele prometeu a Abraão que da sua estranha ia virar um herdeiro para ficar no lugar, né, de ter o filho da promessa, a qual Deus prometeu a Abraão, que era exatamente Isaac. Mas por se avexar, que ele dá uma ajudinha a Deus, né, a sua esposa, Sara, né, se avexou e mandou Abraão se deitar com Agar, sua, né, empregada, a mulher chamada egípcia, né, que não era da linhagem a qual Deus queria que tivesse o filho da promessa. Mas por Sara se avexar e mandar Abraão deitar com a sua escrava, a sua, né, empregada que tinha na sua casa, para deitar com Abraão e dela ter filho, né? Mas só que não foi da forma que Deus queria. Então por isso que nós vemos hoje em dia essa briga, essas guerras, né? Lá em Israel, né? Com aquele povo da Palestina, são parentes mesmo, mas eles não entendem isso, e isso ficou, né, terrível para o povo de Israel, enfrentar sempre essas guerras com seus próprios irmãos, que realmente era filho da escrava com Abraão, mas o filho da promessa foi Isaac, e hoje estão pagando esse preço, né, enfrentando guerra por causa de uma desobediência, querer dar uma ajudinha a Deus. E o que aconteceu foi quando veio Ismael, né, o filho da escrava, que era Agar, e foi realmente dispensada, foi embora para o deserto, e lá chorando colocou o filho distante para não ver o filho morrer. Mas Deus tem uma palavra sempre certa, no momento certo. Quando Deus viu que Agar estava ali, chegou a ela e realmente falou para ela: Agar, não chora, porque Deus tinha ouvido a voz do menino de um lugar onde estava. E assim aconteceu, né? E Deus deu também o filho de Agar, que ia ser dele uma grande nação. E assim aconteceu, como aconteceu com Isaac também, uma grande nação, a qual não podia contar, né, as estrelas do céu. Assim seria a nação da qual Deus deu o filho da promessa, que realmente foi Isaac, né? Essa história é muito interessante, falando a respeito de Abraão, o homem de muita fé, né? E realmente Sara se apressou e mandou Abraão se deitar com a egípcia. E assim veio Ismael, né, a qual não era para ser o filho da promessa a ele, mas Deus cumpre com sua palavra, e no tempo certo veio, né, Isaac, e nisso colocou entre os dois uma rixa, brigava entre os dois, e o qual teve que se separar, né, para acontecer isso, né, separar. E quando separou, e Deus foi ali, Deus deu encontro com Agar e deu a promessa também, né, que ia ser do filho dela uma grande nação. E isso aconteceu como aconteceu com Isaac também, o filho da promessa. Porque Deus, quando promete, promete mesmo, né? E nós vemos que quando tomou Abraão a lenha e foi oferecer o seu filho, né, lá no holocausto, abençoado,
lá no holocausto, né? E isso Deus bradou e não deixou que acontecesse tal coisa, porque Deus sabia que Abraão tinha fé em Deus e tinha muita fé de acreditar e crer que Deus não ia fazer isso, né? Dar o filho dele e depois matar. Deus fez aquilo só para provar realmente se Abraão tinha fé e confiança em Deus e ofereceu o seu único filho que Deus tinha prometido, né? É nessa passagem que eu deixo nesta tarde para você, né? Curta lá, deixa o like e comentário e me ajude em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.